Olá pessoal, estou aqui para responder mais uma dúvida de uma pessoa que está também prestes a fazer o exame PMP. Outro dia recebi um e-mail com essa dúvida e o assunto ele se refere ao item que está aparecendo aí na tela, que é o registro das questões. A pergunta foi a seguinte: o que é o registro das questões e para que serve esse item que aparece no PMBOK? Bom, acho que o primeiro ponto interessante aqui é a gente destacar os locais onde esse item aparece, né? Então ele aparece em três processos. Se você tiver o PMBOK versão PDF, depois vale a pena dar um Ctrl F aí e encontrar esse item nesses três locais que eu vou citar. O primeiro é o processo monitorar e controlar o trabalho do projeto. Deixa eu só fazer uma pequena configuração para que eu possa escrever aqui. Ele aparece como saída deste processo. Não como uma saída direta. Se você procurar lá, vai haver uma saída chamada atualizações nos documentos do projeto. O registro das questões aparece como um destes documentos. Esse item aparece também como uma ferramenta e técnica no processo gerenciar a equipe do projeto. Só para vocês terem uma noção também, esse processo monitorar e controlar o trabalho do projeto é da área de integração e o processo gerenciar a equipe do projeto é da área de recursos humanos. Um terceiro processo em que este item aparece agora como entrada e saída. Então é interessante a gente notar que ele aparece nos dois locais. Opa, escrevi no lugar errado aqui, mas voltando, aparece como entrada e também como saída no processo gerenciar as expectativas das partes interessadas. Esse é um processo da área de comunicação. E é interessante que ele aparece nas duas pontas, tanto como entrada quanto como saída, né? E no caso da saída, a mesma situação lá do monitorar e controlar o trabalho do projeto, ele aparece indiretamente. A saída mesmo é atualizações nos documentos do projeto. Mas vamos lá. O que é o registro das questões, né? Então é importante primeiro a gente entender o que é uma questão. A questão é um problema, é uma pendência, é uma divergência, pode ser tudo isso. Então, a melhor forma de traduzir questão, ao meu ver, é a gente entender como uma situação que deve ser resolvida. A gente não pode deixar essa situação sem solução. Questão é a tradução literal de uma palavrinha do inglês da língua inglesa chamada issue. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, outros não. Mas então a questão é uma situação a ser resolvida, né? Se, por exemplo, você precisa de conversar com algumas pessoas no seu cliente para poder clarear melhor algumas áreas do escopo do projeto e não consegue, essa era uma atividade programada no seu plano, no seu cronograma, mas você insiste, liga, já tinha marcado a reunião, mas nunca consegue falar com essa pessoa ou com essas pessoas, isso é uma questão, uma situação a ser resolvida, né? Então, entraria, né, como uma entrada nesse registro de questões. Uma outra situação, vamos supor que você e um colega de trabalho, também membro da equipe do projeto, vocês dois trabalhando juntos no mesmo projeto, vocês divergem em relação a como executar uma determinada atividade. Então vocês estão no impasse e o projeto não segue em função desse impasse. Esse seria um outro exemplo de uma questão, né, de uma situação a ser resolvida. Ou até uma pendência. De repente você está no fim da primeira fase de um projeto de engenharia, você gerou o projeto básico, você está dependendo da aprovação de um engenheiro de uma outra área, esse engenheiro não solta a bendita aprovação, o projeto está parado, você tem uma situação a ser resolvida, você tem uma questão. O registro das questões ele existe justamente para que isso não fique solto no ar, né? É importante que essas coisas sejam documentadas e sejam tratadas, né? Para toda questão do projeto, no mínimo, a gente deveria ter a documentação desses itens aí. Primeiro, a questão propriamente dita, da ação, né, que a gente vai tomar para poder solucionar essa questão, e também, no mínimo, um responsável e também uma
data limite. Tá? A gente pode até documentar outras coisas, por exemplo, a ação aqui é a ação planejada, eu poderia ter o histórico das ações efetivamente tomadas, né? Por exemplo. Em relação à ação, uma outra dúvida que surge é, bom, se isso é uma ação a ser executada no projeto, isso tem que entrar no plano de projeto? A resposta é não necessariamente, né? Nem tudo que tem que ser feito e que não está no cronograma ou que não está no plano de projeto tem que entrar lá, né? Justamente porque algumas situações corriqueiras mesmo vão ter que ser tomadas, coisas que não estavam planejadas, mas que também não requerem um replanejamento. Então, o registro das questões serve justamente para isso, né? Todos esses pequenos probleminhas, esses pequenos problemas, as divergências, as discórdias, as pendências que surgem, elas possam ser documentadas, elas possam ser endereçadas, que é com uma ação a ser tomada, né, conforme a gente já colocou, com o responsável para executar essa ação e também com uma data limite, né? Ela aparece, esse registro aparece nos 3 processos, o que é bastante razoável. No primeiro aqui, monitorar e controlar o trabalho do projeto, é onde eu faço a comparação do planejado com o realizado, então é comum surgirem questões. E esses outros 2 processos, gerenciar a equipe do projeto e também gerenciar as expectativas das partes interessadas, são processos do grupo de processos de execução que envolvem gente, né? O segundo aqui, a equipe do projeto, o terceiro, os stakeholders de modo geral. E onde tem gente, tem situação a ser resolvida, tem questão. Bom, eu espero que tenha clareado para vocês, que tenha ajudado no entendimento aí. É um item que eventualmente pode realmente cair na prova, é bom que vocês saibam o que é. Aproveito, né, esse videozinho aqui, a gente já está bem na véspera já para falar do treinamento preparatório PMP que a minha empresa Brains vai executar aqui em Belo Horizonte a partir do próximo dia 12 de maio, próxima quinta-feira. Então fiquem atentos, eu estou colocando o link aí na tela, onde vocês ainda podem fazer a sua inscrição até o dia, né, do treinamento. Então tem pouquíssimas vagas, mas ainda dá tempo. Aquele abraço, até a próxima.